Você, além do feminismo, você luta mais contra alguma coisa nas redes sociais? Contra as pautas progressistas no geral que envolvem, sim, o movimento feminista. Por exemplo, eu luto contra a ideologia de gênero, por exemplo. Isso é a terceira onda do movimento feminista. Então eu luto contra isso também, que também é uma pauta LGBT. Eu luto contra o ativismo LGBT. Eu não luto contra o gay, contra o transexual, contra o homossexual. Não. Eu luto contra o ativismo. Porque o que é o ativismo, né? O ativismo, ele tá ali militando por uma imposição. Ele tá ali militando para que, por exemplo, tire pai e mãe da certidão de nascimento porque eles se sentem ofendidos. Eu luto contra aquele povo que quer mudar a língua portuguesa porque uma microminoria de pessoas não tá resolvida com a sua sexualidade. Então é isso que eu luto. Agora, por exemplo, o gay, diferente do ativismo, né? Ele tá ali militando por um respeito, por uma aceitação, e tá tudo bem. Ele tem que ser respeitado, certo? A gente tem que respeitar o cara, a gente não pode impor nada pra ele. Agora, a minha luta aqui é contra o ativismo mesmo, que esses dias mesmo tava rolando um vídeo dele chutando a Bíblia, fazendo a Bíblia de futebol. Ah, eu vi isso hoje. Jogou no vaso. Eu vi, jogando no vaso. Jogou a Bíblia no vaso sanitário. Eu vi no teu Instagram, inclusive. Você postou, não foi? Postei. Eu vi. Então é esse grupo de pessoas que eu tô militando contra. Isso é... Cara, eu sou muito difícil de me colocar, Ingrid, politicamente falando, talvez, porque eu sou mais meio termo que existe, talvez. Porque eu sou super contra algumas opiniões que a galera da esquerda e alguns movimentos que a esquerda abraça, mas na contramão eu sou super a favor de outras pautas que eles abraçam também. Apesar de não ser de esquerda. Longe disso até. E também sou super contra alguns movimentos que a direita super defende. E sou a favor de outros que a direita super defende, sabe? Uhum. Cara, eu me encontro num local que é muito difícil, mano. Porque eu não encontro ninguém pra conversar. Aliás, pra conversar eu tenho, lógico. Mas com pessoas que pensam igual a mim. Eu tenho um pensamento um pouquinho mais liberal, mas talvez nem tanto. Então eu me encontro num lugar muito esquisito. Em cima do muro o nome. Não, eu não acho. Tá brincando. Não, mas eu vou te entendi o que falar, você quis dizer. isso é o que muita gente fala, e eu entendo quando as pessoas falam que eu sou em cima do muro. Exatamente. Eu entendo de verdade, não me ofendo, não fico chateado nem nada. Eu só não acho que eu estou em cima do muro. Porque eu acho que eu sou conservador / liberal / de direita. É que é um espectro político de... Conservador é um espectro político de direita. Só que acontece, eu entendi o que você quis dizer. Os extremos. Os dois extremos que são um problema. É como se fosse uma ferradura. O extremo esquerda, o extremo direita, que daí acaba se encontrando. Né? Se tem uma extrema direita, então ela vai acabar se encontrando com a extrema esquerda, que não vai fazer nenhuma diferença entre eles dois. Então os extremos são um problema. Entende? Então acho que tem que ter um equilíbrio, né? Por exemplo, dos conservadores de direita. Eu, Ingrid, por exemplo, não concordo com a frase bandido bom é bandido morto. Isso é uma frase que a direita isso não fala. existe, mas isso não Entende? existe. Eu não concordo com essa frase. Essa não é uma fala que deveria sair da boca de um cristão, na real, né? Eu tenho umas pontuações a fazer sobre a frase bandido bom é bandido morto. Primeiro, que é o seguinte. Pra mim, Ingrid, bandido bom, entre aspas, né? Só parafraseando a frase. Bandido bom é bandido salvo, né? Que teve um encontro com Cristo e tal. Só que, se ele não se arrepender, o caminho da bandidagem é esse mesmo, é a morte, não só física, mas também espiritual. Então, não tem outro caminho. A gente tem que pregar pra essas pessoas, essas pessoas têm que pagar, tem que ir presa sim, mas agora, se tiver nos pulos ali e não quiser se arrepender, o caminho é esse, morrer. É a morte. Entende? A gente tem que fazer de tudo pra que esse cara seja salvo e que ele se arrependa daquilo. Mas se não quiser, o caminho é esse. Entende? Esse é meu pensamento a respeito dessa frase. Não, mas o caminho à morte, em que sentido que você diz? Eu falei, a morte pode ser física, se ele não se arrepender, e, consequentemente, é espiritual. Tá, mas você fala morte não defendendo pena de morte, coisas desse tipo, né? Morte, o cara vai envelhecer na cadeia e vai morrer. Cara, eu não sei, eu não tenho um posicionamento muito firme ainda com respeito à pena de morte, tá? Porque pode acontecer vários perigos com relação a isso, principalmente no Brasil. Por quê? Quando a gente tem só a palavra da mulher, por exemplo, quase que a vida do Johnny Depp foi destruída, e graças a esse movimento do feminismo, né, ele fez com que a palavra da mulher valesse independente das provas. Então, se eu chego pra você, por exemplo, e falo assim, olha,
o fulano aqui, ele me arranhou, ele me bateu. Eu acabo com a sua vida só com a minha palavra. Porque todo mundo vai acreditar em mim porque eu sou mulher. Então, assim, esse é o problema. Entende? Esse é o problema. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Da pena, Da pena de morte. Da pena de morte. Certo, então, aqui no Brasil, isso seria um problema por conta disso. Se eu acusasse alguém injustamente de um crime hediondo, por exemplo, se eu falasse que você matou a minha mãe, acabou, só com a minha palavra você estaria morto. Entende? Isso poderia acontecer, isso é um problema, né? Então, por exemplo, quando aquela menina quase destruiu a vida do Johnny Depp, mano, ele podia, se tivesse uma pena de morte de cabeça, uma pena de morte ali, se ela acusasse ele de ter matado alguém, enfim. Cara, ele podiam matar ele sem ter provas, sabe? Então, isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que tem alguns países que os crimes realmente diminuíram também com relação à pena de morte, com armamento, enfim. Eu entendo. Eu sou super contra, né? Eu não tenho um posicionamento concreto diante disso, não. Eu sou Sim. super contra. Eu acho que a pessoa que cometeu um crime hediondo fica na cadeia pro resto da vida nunca mais. O problema é que a Prisão nossa lei perpétua. também é bem complicada, né? Aqui Exatamente. não tem prisão perpétua. Não tem. Tinha Mas que ter. o cara tinha que ficar na cadeia pro resto da vida sofrendo pelo crime que ele cometeu, né? Sim. Mas a pena de morte eu não consigo ter apego com isso também, não. Uhum. Acho que tem um risco de execuções. Como é que é o nome? De inocentes, né? Sim. Isso, sem querer. E sem falar que outro dia a gente conversou isso aqui com um convidado, o Arley, ele é super a favor da pena de morte, né? E aí ele falou que tem um amigo que perguntou pra ele assim: cara, tu acha que se Jesus estivesse vivendo hoje, ele seria a favor ou contra da pena de morte? Tu acha que Jesus ia dar a sentença de alguém que tinha que morrer porque ele matou alguém? Por exemplo? Na verdade já tinha pena de morte naquela época, só que Jesus não se meteu nessa questão, não. Né? Lá na época da Bíblia já tinha, mas aí não foi muito falado, né? Não foi muito dissertado essa questão na Bíblia.